Bem-vinda ao espaço dedicado a histórias que tocam a alma. Aproveite cada palavra e, se quiser, deixe nos comentários de onde você nos acompanha. Assim descobrimos juntos o alcance dessa comunidade. Enquanto o despertador soava às 6 da manhã, marcando mais um dia, Ludmila estendeu o braço em um gesto automático, silenciando-o antes que o barulho acordasse Anatoly. 2 décadas de casamento a ensinaram a mover-se como uma sombra, deslizando pela penumbra do quarto para não perturbar o sono alheio. Vestiu o ralo de casa, calçou as chinelas gastas pelo tempo mas sempre impecáveis, sem imaginar que aquele seria o último dia de uma rotina que logo se desmontaria em 1000 pedaços. Ao afastar a cortina com o movimento habitual, deparou-se com a madrugada de outubro ainda adormecida. Lá fora, a escuridão espessa engolia os prédios cinzentos do bairro. Apenas ao longe, 2 faróis cortaram a noite como olhos fugazes. Um suspiro contido, e ela seguiu para a cozinha. Naquele apartamento modesto, só o tic-tac ritmado dos velhos relógios de parede, herança da avó, com sua cuco sonolenta quebrava o silêncio. A luz amarelada sobre a mesa iluminava cada detalhe daquele espaço conhecido. Os móveis robustos dos anos 80, resistentes como a própria família Sorokina, já servindo a segunda geração. Nada ali era moderno, mas tudo estava cuidado, cada objeto em seu devido lugar, como peças de um quebra-cabeça montado há anos. As mãos de Ludmila agiam por instinto. Retirou o leite da geladeira, pegou os ovos, preparou a massa para os panquecas. Era uma coreografia ensaiada, precisa como os mecanismos de um relógio suíço. Ao passar os olhos pelo calendário de parede, presente da filha, decorado com gatinhos, calculou mentalmente. Faltavam 2 semanas para o salário, o que significava mais um mês de contas apertadas. Não é a primeira vez, pensou, enquanto despejava a massa na frigideira quente, ouvindo o chiado familiar. O som de passos no corredor a fez virar-se. Anatoly acordara sozinho, sem precisar do despertador, como vinham acontecendo ultimamente. Antes ela precisava sacudi-lo pelo ombro. Agora, era como se uma mola interna o lançasse da cama ao primeiro sinal. Bom dia, Tolia. Quer panquecas? Perguntou, forçando um sorriso na tentativa de capturar seu olhar. Foi a resposta seca. Ele passou direto para o banheiro, sem olhá-la. A água correu por longo tempo. Enquanto isso, Ludmila arrumou a mesa, serviu a geleia de morango favorita dele, fatiou o queijo. Quando o marido saiu, trazia um cheiro novo, um adstringente amadeirado, daqueles que antes usava só aos fins de semana ou em datas especiais. Até que horas fica hoje? Indagou ela, enchendo sua xícara de chá. Como sempre, resmungou ele, engolindo a panqueca às pressas. Pensei em comprar batatas em promoção. Podia me ajudar a carregar. Não dá, cortou Anatoly. Hoje tem a revisão técnica dos ônibus depois das viagens. Vou me atrasar. Ludmila apertou os lábios. Era a 4ª revisão técnica naquele mês, algo incomum para os ônibus municipais que nunca tinham demandado tantos cheques. Pai, que tal irmos no domingo fechar a casa de campo para o inverno? Sugeriu Lena, já pronta, com o cabelo preso em um rabo de cavalo impecável. Aos 20 anos, era o retrato jovem da mãe, mesmos traços suaves, mesmos olhos cinzentos. Vamos ver, murmurou Anatoly. Terminou o chá, levantou-se da mesa, deu um beijo rápido na bochecha da filha, um aceno vago para a esposa e saiu. A porta bateu com um estampido que ecoou como um presságio. Lena olhou a mãe com curiosidade. Briga de novo? Não, tudo bem, mentiu Ludmila, virando-se para o fogão para esconder as lágrimas que ameaçavam cair. É só cansaço. A filha a abraçou pelos ombros. O que está acontecendo? Há um mês vocês vivem como gato e cachorro. Nada, filha. É a idade. Os homens passam por crises nessa fase. Vai passar. Lena balançou a cabeça, incrédula, mas não insistiu. O café da manhã terminou em silêncio, cada uma mergulhada em seus pensamentos. Na parede entre o armário e a geladeira, fotos contavam a história da família. Ludmila e Anatoly jovens com a pequena Lena no colo, a menina no primeiro dia de aula, as férias em Anapa, 5 anos atrás, com sorrisos congelados no tempo. Ao lado, diplomas e certificados escolares da filha, o orgulho da casa. No mercado central, o movimento era escasso naquela manhã de semana. Ludmila ajustou o crachá no jaleco uniforme e posicionou-se atrás do balcão. Anos de atendimento a ensinaram a sorrir mesmo quando o coração pesava. Bom dia, Nadieda Petrovna. Como está o netinho? Melhorou, Ludoka, obrigada por perguntar, respondeu a idosa, radiante. Preciso do seu queijo especial, meio quilo, e um pouco de mitai fresco se tiver. Para a senhora, sempre tem, disse Ludmila, cortando o queijo com habilidade.
Os clientes fiéis se sucederam. Semyon Arkadievich, que toda quinta-feira comprava a mesma sé, um tipo de peixe defumado, meio pão, uma caixa de chá e queijinhos fundidos. Irina, mãe jovem com o bebê no colo, que sempre aproveitava as ofertas de comida infantil. Maria Stepanovna, professora que levava pães fresquinhos para o chá da tarde. Ludmila, você está tão abatida, comentou Antonina Vassilievna, uma colega de cabelos castanhos tingidos e olhar penetrante, que apareceu após o almoço. Seu coração era tão generoso quanto sua experiência era afiada. Não está doente? Não, Antonina Vassilievna, só não tenho dormido bem, desviou Ludmila, arrumando uma mecha solta debaixo do lenço. E o Anatoly? Como está seu Tolia? Ludmila hesitou, passando o pano na vitrine de vidro. Ah, trabalha muito. Antonina Vassilievna estreitou os olhos, aproximando-se. Ludmila, eu conheço você há 8 anos. Meu olho clínico não falha. Desabafa, o que está acontecendo? Um suspiro profundo escapou. Era difícil esconder algo de uma mulher que passara quase 40 anos atrás de um balcão. Ele mudou. Antes era tranquilo, carinhoso. Agora parece outro. Irrita-se por bobagens, responde com grosseria, chega tarde, sempre com desculpas, viagens extras, ônibus quebrado, reuniões com a chefia. E você acredita nisso? Questionou Antonina, balançando a cabeça. Não sei mais em que acreditar, confessou Ludmila, mordendo o lábio. 20 anos juntos. Achava que era como todo mundo. Todo mundo tem seus problemas, minha filha, advertiu a colega, erguendo o dedo em gesto sábio. Fique atenta. Homem não sabe esconder rastros como pensa. Acha que são espertos, mas deixam migalhas por onde passam. Ludmila queria argumentar, mas as palavras não vieram. O resto do expediente passou como um borrão. Atendia aos clientes no automático, enquanto a conversa com Antonina ecoava em sua mente. Será que Anatoly seria capaz? Não, impossível. Eles tinham uma filha adulta, uma vida construída. Ao chegar em casa, já passava das 9 da noite. As pernas doíam, o corpo pesava. Lena estudava para uma prova do dia seguinte. Seu pai ligou, disse a filha, sem tirar os olhos dos livros. Disse que o motor deu problema, vai demorar. Entendi, respondeu Ludmila, esboçando um sorriso forçado. Quer jantar? Já comi. Quer que eu esquente algo para você? Foi até o quarto. A jaqueta velha de Anatoly estava jogada sobre a cadeira. Ele usará outra naquela manhã, uma nova, comprada no outono passado. Ludmila alisou a manga do casaco antigo por distração. Algo farfalhou no bolso. Um recibo. Um simples comprovante de compra, mas com um valor que saltou aos olhos, 1.200 rublos. Encontra o restaurante lia-se no topo. Metade do seu salário mensal. O coração disparou, as mãos gelaram. 1.200 rublos, o suficiente para as compras da semana. Sem contar aluguel, contas, a mesada de Lena, passagem. A realidade desabou como um peso. As peças do quebra-cabeça, antes tão bem encaixadas, agora se espalhavam sem sentido. O dinheiro que ela havia guardado com tanto esforço para os novos sapatos de inverno, aqueles que Lena tanto precisava, com as solas gastas e os buracos tapados com cartolina. 5.000 rublos. 2 meses de economia, cada nota contada e recolocada na lata de biscoitos, escondida atrás das toalhas de mesa no fundo do armário. Agora, a caixa vazia pesava em suas mãos como uma acusação silenciosa. O frio que já a invadia a semana se transformou em algo mais denso, uma camada de gelo que se espalhava pelo peito, paralisando até as lágrimas. Não havia mais força nem para chorar. Só uma certeza gelada. Aquelas economias não tinham ido para nenhum empréstimo a um colega. Elas estavam nos sapatos de salto alto que tilintavam no chão do supermercado, no perfume caro que impregnava a camisa de Tolia, nas garrafas de vinho importado de algum jantar à luz de velas. Quando ele chegou naquela noite, o cheiro de álcool e flores artificiais se misturava ao ar da entrada. Não tirou o casaco, não olhou para ela. Ludmila segurou a porta do armário com força, como se precisasse de apoio para não desmoronar. Tolia, onde está o dinheiro da caixa? Ele congelou, os dedos ainda frouxos na zíper da jaqueta. Uma pausa longa demais. Que dinheiro? Os 5.000. Os que eu guardava para os sapatos da Lena. Os olhos dele piscaram, buscando uma saída. Ah, isso. Emprestei pro Vasilievich. A mulher dele ficou doente, precisava de remédios urgentes. Mentira. A palavra saiu baixa, mas cortante como uma lâmina. Ludmila não gritou. Não precisava. A verdade já estava estampada no modo como ele evitou seu olhar, como os dedos se contraíram em punhos. O quê? Mentira, repetiu ela desta vez mais alta. Qual Vasilievich? Você deu para ela, não foi? Para essa? Alexa? O nome pairou no ar como uma faca.
Tolia empalideceu, depois avermelhou-se de raiva. Você está me espionando agora? Revolvendo minhas coisas? E deveria. Ludmila sentiu algo se romper dentro dela, uma barragem de 20 anos de silêncio. Porque meu marido rouba o dinheiro da própria filha para dar à amante. Cala a boca. Ele avançou, o punho cerrado. Mas Ludmila não recuou. Não desta vez. Chega de mentiras. Você chega bêbado, fedendo a perfume de outra mulher, some a noite toda, e ainda tem a cara de pau de inventar desculpas. Você não entende nada. A voz dele ecoou pelas paredes. É mais complicado do que parece. O que tem de complicado em trair a família? Em deixar sua filha andar com os pés molhados enquanto você paga jantares caros para ela? Foi então que Lena apareceu no corredor, os olhos arregalados, ainda sonolenta. Mamãe? Papai? O que está acontecendo? Ludmila tentou sorrir, mas os lábios tremiam. Nada, querida. Só um mal-entendido. Mal-entendido. A palavra soou amarga. Tolia jogou a jaqueta no chão com um gesto brusco. Vou dormir. Não aguento mais essa palhaçada. Espere. Ludmila segurou seu braço, os dedos apertando com uma força que não sabia que tinha. Devolva o dinheiro. Chega. Ele se soltou com um empurrão. Deixa-eu em paz. Papai. A voz de Lena quebrou. É verdade que você pegou o dinheiro da mamãe? Tolia virou-se para a filha, e por um segundo Ludmila viu algo como vergonha passar por seu rosto. Mas foi rápido. Isso não é da sua conta. Vai dormir. A porta do quarto bateu com violência. Lena correu para os braços da mãe, que a abraçou com força, sentindo o corpo magro da menina tremer. Mãe, o que está acontecendo? Ludmila não encontrou palavras. Só balançou a cabeça, afundando o rosto nos cabelos da filha. Naquela noite, ela estendeu um cobertor no sofá da sala. Não conseguiria dividir a cama com ele. Não depois daquilo. Pela manhã, Antonina Vassilievna a chamou para o depósito assim que abriu a loja. Um olhar foi suficiente. Conte tudo. E Ludmila contou. Entre soluços e palavras engasgadas, desabafou sobre os recibos, o cheiro de perfume, a mulher elegante do supermercado, o telefone que vibrou com o nome Alexa, a caixa vazia. Antonina ouviu em silêncio, passando-lhe um lenço limpo quando as lágrimas não paravam. Ele está destruindo tudo, sussurrou Ludmila, as mãos trêmulas apertando o pano. E eu deixei por tanto tempo. O nome dela é Ali. Tolha. A voz de Ludmila falhou ao pronunciar o diminutivo íntimo, como se as sílabas queimassem na garganta. Antonina Vassilievna balançou a cabeça, os lábios apertados em uma linha fina de desilusão. Ai, Liuda, Liuda. Suspirou como se carrega um fardo antigo. Você se lembra da última vez que seu marido te deu flores? Ou ao menos agradeceu pelo jantar? Ludmila baixou os olhos, os dedos brincando com as pontas do lenço já amassado. Tentou revirar a memória, mas as datas se dissolviam como açúcar na chuva. Talvez no 8 de março do ano passado? Ou no aniversário dela, 2 verões atrás. A incerteza foi resposta suficiente. É exatamente isso, confirmou Antonina, cruzando os braços sobre o avental florido. Homens são como crianças grandes, minha querida. Se não os valorizam em casa, vão procurar quem os faça se sentir importantes. Assistiram a uma novela, viram mulheres jovens de minissaia girando em torno deles como planetas ao redor do sol, e pronto, querem festa. Mas eu sempre me esforcei. Protestou Ludmila, a voz trêmula. Criava um lar aconchegante, cozinhava bem. Aconchego e comida são o básico, Liudosha cortou a mais velha, com um gesto de mão que dispensava desculpas. E você? Quando foi a última vez que comprou um vestido novo para si mesma? Ou foi ao salão arrumar esse cabelo que você amarra num coque há anos? Os dedos de Ludmila, sem querer, tocaram o polo desbotado que prendia seus fios castanhos. É que o dinheiro nunca sobra. Primeiro é a Lenca, as contas, a casa. Dinheiro nunca sobra, repetiu Antonina firme. Mas você também é gente, Ludmila. 20 anos vivendo só pela família. E você? Quem é você além de mãe e esposa? A pergunta pairou no ar pesada. Ludmila não encontrou resposta. Enquanto isso, Anatoly encontrava ali no Café Caramelo, um estabelecimento novo no Shopping Europa, com mesas de mármore e luzes douradas que faziam tudo parecer mais glamuroso do que era. Ela chegou atrasada, como sempre, sacudindo o guarda-chuva molhado com um gesto teatral. Os olhos de Anatoly a seguiram enquanto ela se aproximava, os saltos altos marcando cada passo no piso de madeira. Tolienka, desculpa, o chefe não parava de justificou Ali, jogando a bolsa sobre a cadeira. Seu batom vermelho brilhava como um alerta. Você parece cansado. Problemas? É, em casa, murmurou ele, desviando o olhar. As palavras emperravam na garganta.
Como explicar que a mulher com quem dividira 2 décadas de vida agora o olhava com uma desconfiança que doía mais que qualquer briga? Que a filha deles, sua Lênoca, começava a perceber as rachaduras no muro que ele mesmo ajudara a construir. Coitadinho, ali fez beicinho, a mão delicada cobrindo a dele sobre a mesa. É tão difícil assim com ela? Anatoly deu de ombros, um gesto vago que poderia significar tudo ou nada. Falava mal de Ludmila? Não conseguia. 20 anos, uma filha criada juntos, a culpa era um nó que apertava seu peito. Mas também não queria que Ali pensasse que sua vida era um mar de rosas. Mulheres ciumentas, mesmo as que fingiam não ser, tinham faro para essas coisas. Escuta, Ali baixou a voz, inclinando-se para a frente como se compartilhasse um segredo de estado. Preciso da sua ajuda. Lembra que falei da loja que quero alugar? Pois é, tenho que dar uma entrada de 8.000 até sexta ou perco a chance. Seus dedos brincaram com o colar de prata no pescoço. Em um mês, o lucro cobre tudo. Vamos nadar em dinheiro, tolha. 8.000? Anatoly assobiou baixo. Onde arrumar aquela quantia? O salário só chegaria daqui a uma semana, e Ludmila, depois da briga de ontem, não solitária nem um copec. Não sei, Ali. A Tolienka, ela fez uma careta de criança pedindo doce. Você é o único em quem confio. Os homens de hoje só pensam neles mesmos, mas você é diferente. Um homem de verdade. A mão dela subiu, acariciando-lhe a face. O perfume dela, algo doce e pesado como mel derretido, invadiu seus sentidos. Por favor. Ele fechou os olhos por um segundo, rendido. Tá bom, vou ver o que faço. Na quinta-feira, Ludmila voltou do trabalho mais tarde que o habitual. No caminho passou pela biblioteca do bairro, onde um cartaz amarelo anunciava: curso de informática para adultos, inscrições abertas. Já tinha visto aquele papel colado na porta várias vezes, mas sempre seguirá em frente, como se o mundo digital não fosse com ela. Até hoje, algo a empurrou para dentro. Talvez a voz de Antonina ecoando em sua cabeça. E você? Quem é você? Ludmila Grigorievna, a bibliotecária, uma mulher corpulenta de óculos redondos, levantou os olhos surpresa. Você não veio ontem para a primeira aula. Não pude. Ludmila sorriu, envergonhada. Trabalho. Posso começar hoje? Claro. Amanhã temos prática às 6. Apareça. Saiu da biblioteca com o passo mais leve, apesar da chuva fina que umedecia os cabelos. O céu estava cinza, mas algo dentro dela começava a clarear. Parou em frente a uma vitrine de roupas femininas. Entre manequins vestidos com as últimas tendências, uma blusa azul claro de renda no decote chamou sua atenção. A Lenka ia gostar, pensou. E então se lembrou. Quando foi a última vez que você comprou algo para si? Antes que o bom senso a detivesse, entrou na loja. Aquela blusa, por favor. Meu número, pediu a vendedora, que sorriu como se já soubesse do milagre que estava prestes a acontecer. Na cabine de provas, o tecido deslizou sobre sua pele como uma segunda pele. Ludmila girou diante do espelho, e a mulher refletida devolveu-lhe um olhar que não via há anos. Os ombros erguidos, a cintura ainda fina, os olhos, seus olhos, com um brilho que não era de lágrimas. Fico com ela, disse, tirando a carteira da bolsa sem hesitar. Caminhou para casa como se flutuasse. A chuva havia parado, e o ar cheirava a terra molhada e possibilidades. Alguma coisa nascia dentro dela, uma mistura de raiva e coragem, como se, depois de décadas dormindo, seu próprio coração tivesse decidido bater mais forte. E você? Quem é você? Repetia a voz de Antonina. Pela primeira vez em anos, Ludmila permitiu-se não ter uma resposta pronta. Permitiu-se procurar. A princípio pensou que fosse imaginação. Levantou-se como se estivesse em transe, deixou a costura de lado e dirigiu-se ao corredor. Para onde vais? Perguntou Lena sobressaltada. Falar com teu pai. Agora mesmo. A jovem olhou para o relógio. Mas ele está no trabalho. Exatamente. Com um gesto firme, Ludmila vestiu o casaco. No trabalho, e não em outro lugar qualquer. A garagem de ônibus recebeu-a com o cheiro forte de diesel e o burburinho de vozes masculinas. Ludmila nunca havia ido até ali antes. Nunca houve motivo. Tolha não gostava que ela se intrometesse em seus assuntos profissionais. A quem a senhora procura, moça? Chamou o porteiro desconfiado. Anatoly Sokolov. Sou sua esposa. Alguma coisa em seu tom fez com que o homem a olhasse com mais atenção, quase com pena. Ele está no boxe de reparos. Passe reto e vire à esquerda. Ludmila avançou entre os ônibus imensos, sentindo os olhares dos motoristas sobre si. Alguns acenavam em cumprimento, outros desviavam o rosto. Eles sabem, percebeu. Todos sabem. Tolha estava debruçado sobre o motor de um veículo, metido até a cintura no capô. Ao redor,
3 colegas fumavam e conversavam. Tolya chamou Ludmila, mas ele não ouviu. Um deles cutucou-o com o cotovelo. Ei, Tolya, tens visita. Quando ele se virou, seu rosto se contorceu em uma careta de surpresa desagradável. Ludmila, o que fazes aqui? Precisamos conversar. Ela forçou a voz a soar calma. Não me vês em casa? Estou trabalhando, resmungou ele, enxugando as mãos sujas de graxa na calça. O que inventaste agora? Ludmila permaneceu imóvel. É importante, Tolya. Os homens ao redor se calaram. Um deles se afastou, fingindo estar muito ocupado. Outro enterrou o rosto no cigarro, como se aquilo fosse a coisa mais fascinante do mundo. O terceiro, um homem magro de jaqueta engraxada, olhou para Ludmila com uma expressão de solidariedade. Vai, Tolya, eu termino aqui. Saiam todos. Rosnou Anatoly, batendo o capô com força. Vês, Ludmila? Por tua causa tenho que largar o serviço. Cuspiu no chão de cimento e dirigiu-se à saída. Ela o seguiu, sentindo nas costas os olhares compassivos dos colegas. Mas a conversa não aconteceu. Mal saíram dos portões da garagem, Tolya anunciou que tinha sido chamado para uma viagem urgente, virou as costas e se foi, deixando Ludmila plantada no meio da rua. Ela não o chamou, não correu atrás. Algo dentro dela se partirá de vez e agora só restava um zumbido surdo de dor. O caminho de volta foi feito a pé, embora pudesse ter pegado o ônibus. Precisava andar. Talvez assim conseguisse abafar os pensamentos que enxameavam em sua cabeça. E agora? Como seguir em frente? Lena já era quase adulta, mas mesmo assim, era possível destruir uma família? Mas que família? Questionou-se. Uma fachada? Uma mentira? O mercado de Antonina apareceu à frente. Ludmila olhou o relógio por reflexo. Seu turno só começaria no dia seguinte. Mas algo a puxou para dentro. Talvez conversar com Antonina Vasilievna? Mal cruzou a porta, congelou. Lá estava ela, a mulher do casaco claro, junto ao balcão de vinhos. Agora pela primeira vez, Ludmila pôde observá-la direito. Alta, esbelta, com um corte de cabelo moderno. Cuidadosa, elegante e segura de si. A desconhecida virou-se e percorreu Ludmila com um olhar avaliador e de repente dirigiu-se até ela. Você é a Ludmila? Perguntou com uma cordialidade forçada. Eu sou a Lia. Acho que não preciso explicar por que vim. Ludmila sentiu o ar faltar. Por quê? Conversar. A Lia olhou ao redor. Talvez possamos sair? Aqui não é muito conveniente. Ludmila assentiu automaticamente. Foram para a esquina da loja, onde ninguém poderia ouvi-las. Só queria que soubesse. Foi seu marido quem procurou por mim, começou a Lia, acendendo um cigarro fino. Não fui eu quem o seduziu ou coisa do tipo. E o que você fez, então? Uma onda de amargura subiu pela garganta de Ludmila. Estive por perto. A Lia soltou a fumaça. Ele dizia que se sentia preso em casa. Nenhuma liberdade, nenhuma alegria. Só trabalho, casa, trabalho, casa. Cada palavra doía como uma pedra. Você entende, não é? Um homem precisa de mais do que rotina, continuou a Lia, com um tom de superioridade. Precisa de admiração, de atenção, coisa que, pelo jeito, você deixou de lhe dar há muito tempo. Essa frase foi a gota d'água. Ludmila, que passará a vida inteira se controlando, sentiu uma raiva tão intensa que por um instante tudo escureceu. Sua mão se levantou sozinha, pronta para esbofetear. Safada, escapou-lhe, mas não chegou a tocar o rosto de Alia. Alguém segurou seu pulso. Ludosha, não faça isso, disse a voz familiar de Antonina Vasilievna. Não suje suas mãos. A mulher idosa colocou-se entre as duas com autoridade. Anda, menina, some daqui. Não é lugar para encenações de mau gosto. Alia torceu os lábios com desdém. Tenho o direito de estar aqui. Tens o direito de levar um tapa nesta cara atrevida, cortou Antonina. E de mim, por meter o bedelho em família alheia. Fora daqui. Havia algo em seu tom que fez Alia recuar. Lançou um último olhar de desprezo às duas e saiu, os saltos batendo no chão com arrogância. Ludmila tremia. Vamos, menina, vamos para a despensa, disse Antonina Vasilievna, abraçando-a pelos ombros com carinho materno. Tomaremos um chá. Serviu-lhe uma caneca com hortelã e mel. Bom para o coração. Ludmila bebeu um gole, sem sentir o sabor. Como soube que eu estava lá? Vi pela janela, explicou a idosa, sentando-se à sua frente. Pensei, deve ser nossa Ludmila conversando com essa piranha. E quando ouvi do que se tratava? Suspirou. Quase lhe dei umas boas palmadas eu mesma. Ela tem razão, disse Ludmila, amargurada. Eu me deixei abandonar. Que esposa sou eu? Gorda, desatualizada, só sei cozinhar e limpar. Bobagem, cortou Antonina. Você é uma mulher bonita, trabalhadora.
E ser boa dona de casa não é defeito, é qualidade. Mas a ele parece já não basta. Tolice masculina, declarou a mais velha, batendo o punho na mesa. Homem é como criança, barba na cara, demônio no corpo. Já passei por isso. Fez uma pausa como se hesitasse em continuar. Meu falecido também, na minha época, se envolveu com uma secretarinha da firma. 20 e poucos anos, eu com 48, filhos já crescidos. Foi morar com ela. Ludmila ergueu os olhos, surpresa. E daí? Daí que chorei uns 3 anos, claro, riu Antonina secamente. Mas depois pensei, por que vivo só em função dele? Quem eu sou? O que eu quero? Começou a frequentar um coral na Casa de Cultura, tirou férias sozinha num sanatório. Até tive um romance, sabe? Com um engenheiro da fábrica de calçados, homem direito. E depois? Ludmila ouvia fascinada. Depois meu marido voltou pedindo perdão. A moça descobriu que ele era um peso morto e o largou. Antonina sorriu, nostálgica. Mas eu já não quis. Acostumei-me a ser dona do meu nariz. E não me arrependi. Não sentiu saudade? Claro que senti, suspirou. 30 anos juntos não se apagam. Mas minha filha, como dizem, melhor sozinha do que mal acompanhada. Quando ele adoeceu, cuidei dele até o fim. Era um homem, afinal. Olhou nos olhos de Ludmila. Agora não decida nada na hora da raiva. Pense em você. Tem só 43 anos. A vida está só começando. Talvez essa sacudida seja o empurrão que precisavas para te encontrar. Em casa, Lena recebeu com olhos cheios de preocupação. E aí? Conversaram? Não exatamente. Ludmila deixou-se cair na cadeira, exausta. Ele fugiu da conversa. Mãe? A filha sentou-se ao seu lado e pegou sua mão. O que vai ser agora? Lena apertou-lhe a mão com força. Não sei, filha, admitiu Ludmila com sinceridade. Preciso pensar. Naquela noite, Lena preparou o jantar sozinha, uma omelete simples com tomates, lavou a louça e arrumou a cozinha. Ludmila observava-a com uma mistura de surpresa e ternura. Quando foi que ela cresceu tanto? A filha empurrou-a suavemente em direção ao quarto. Vai dormir, mãe. Ainda vou estudar um pouco e depois deito também. Pela primeira vez em anos, Ludmila sentiu-se cuidada. Era uma sensação estranha, doce e amarga ao mesmo tempo, como se o mundo tivesse se invertido sem que ela percebesse. Já quase adormecia quando ouviu a campainha. Lena atendeu. Na porta estava Sergei Petrovich, o vizinho do apartamento em frente, um homem alto, reservado, viúvo com um filho adolescente. Eles mal se cruzavam, apenas trocavam cumprimentos rápidos na escada. Boa noite, disse ele, balançando o peso de um pé para o outro. Ludmila Grigorievna está? Lena chamou a mãe. Ludmila saiu para o corredor, ajustando o ralo da camisa de dormir. Sergei Petrovich, aconteceu algo? Desculpe a hora, ele esfregou o queixo, constrangido. Ouvi por alto. Bom, o Anatoly Nikolaevich passou hoje na administração do prédio. Disse que está se mudando. Pensei, talvez precisem de ajuda? Com pequenos consertos ou qualquer coisa assim. Mudando? Repetiu Ludmila, como se a palavra não fizesse sentido. Então era isso. O marido já havia decidido tudo, sem sequer conversar com ela. Talvez não seja o momento, Sergei Petrovich recuou. Peço desculpas se me intromete. Não, ela forçou um sorriso. Obrigada pela oferta. Se precisar de algo eu aviso. Ele assentiu e se virou para sair, mas parou. Ludmila Grigorievna disse, olhando-a com uma seriedade inesperada. Segure-se. A vida dá voltas. Quando a Nádia morreu, achei que tudo havia acabado. Mas aqui estamos, eu e o Dima, seguindo em frente devagar. Obrigada, murmurou ela, enquanto ele se afastava. Naquela noite, pela primeira vez, Ludmila perguntou-se quem ela queria ser. Não como mãe, não como esposa, mas simplesmente como Ludmila. Era como se, dentro dela, uma porta se abrisse para um cômodo que nem sabia que existia. Uma chuva fina e insistente caía quando Anatoly Sorokin esperava Lia na entrada do Shopping Europa. No bolso, um envelope com 12.000 rublos, o último dinheiro que conseguiu juntar. Tivera que pedir emprestado a colegas da garagem, penhorar o relógio de casamento, presente do sogro, e até vender algumas coisas velhas. Os sapatos encharcavam enquanto ele se balançava de um pé para o outro. A Lia queria o dinheiro em espécie para evitar taxas bancárias, dissera. Anatoly achou estranho, mas não questionou. Ela já estava meia hora atrasada. Normal, mas hoje algo o incomodava. Uma ansiedade o roía por dentro, como um pressentimento. Na última semana, a Lia andava distante. Respostas curtas, sem o carinho de sempre. Decidiu ligar mais uma vez, e foi então que a viu. A Lia vinha sob uma sombrinha preta, grande, e ao seu lado caminhava um homem alto, de casaco caro.
Riam de algo e a mão dele repousava em sua cintura com uma intimidade possessiva. Anatoly congelou. Não pode ser. Eles se aproximaram, e só então Alia o notou. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto, logo substituído por uma frialdade calculada. Tolia parou sem se afastar do acompanhante. O que faz aqui? Esperando você, respondeu ele, a voz rouca. Não era o combinado? Ah, sim. Ela franziu o senho, como se aquilo fosse um incômodo. Ia te ligar. O homem ao lado dela deu um puxão impaciente no ombro. Alioca, estamos atrasados. A mesa é às 8. 1 minuto, Vadim. Alia virou-se para Anatoly. Precisamos conversar. Receio que tenho más notícias. Afastou-se alguns passos, forçando-o a segui-la. O homem ficou para trás, batendo o sapato envernizado no asfalto molhado. Tolenka baixou a voz quase carinhosa. Sinto muito, mas entre nós acabou. Foi como se o chão se abrisse. Por quê? Você é um homem bom. Ela tocou-lhe a face com condescendência. Mas não pretendo passar a vida com um motorista de ônibus. As palavras doíram mais que um tapa. De repente, Anatoly viu-se através dos olhos dela. Um homem envelhecido, desgastado pela vida, agarrado à ilusão de juventude e paixão. O dinheiro, murmurou, tirando o envelope. Aqui estão os 12.000, como pediu. Guarde. Ela afastou a mão. Não preciso mais. Encontrei outros meios. Olhou para o homem, que os observava com impaciência. Não acha injusto? Explodiu Anatoly. Você disse que me amava. Alia riu, um som que cortou como lâmina. Tolia, você é um homem adulto. Que amor! Nos divertimos, mas tudo tem um fim. Mereço mais que jantares baratos com seu salário. Consultou o relógio. Preciso ir. Vadim me leva ao palácio, conhece? Claro que não, riu. De onde viria? Alia, espera. Ele agarrou seu braço. Fiz tudo por você. Destruí minha família, dei meu último dinheiro. Desculpe, mas são seus problemas. Ela soltou-se com firmeza. Não é o primeiro, nem será o último. Homens como você, suspirou. Não fomos feitos um para o outro. Adeus, Tolia. Boa sorte. Virou as costas e foi ao encontro do homem, que a abraçou pela cintura sem sequer olhar para Anatoly. Os dois desapareceram atrás das portas de vidro do shopping. Anatoly ficou sob a chuva, esmagando o envelope inútil na mão. Algo dentro dele se partiu, como uma corda esticada até o limite. Acabou. Perderá tudo. E por quê? Por uma mulher que o vira apenas como um brinquedo descartável, uma carteira ambulante. Chegou em casa, já passava da meia-noite, bêbado e ensopado. Não gastara o dinheiro com álcool, a quantia era alta demais até para um desespero. Bebeu em um bar sujo perto da estação, onde ninguém fazia perguntas. Demorou para acertar a chave na fechadura. Quando a porta finalmente abriu, Ludmila estava ali, envolta em um ralo sobre a camisola. Tolia, ela recuou, deixando-o entrar. Está bêbado, Ludmila? Ele segurou seus braços. Me perdoa, tola. Entendi tudo agora. O cheiro de álcool e umidade emanava dele. Ela franziu o nariz, mas não se soltou. Entre. Vai acordar a Lena. Na cozinha, apenas a luz fraca do abajur. Ludmila sentou à mesa, pôs a chaleira no fogo. Ela me largou, disse Anatoly, olhando para o vazio. Jogou fora como um trapo usado. Ludmila serviu-lhe chá em silêncio. Em outro momento teria chorado, feito um escândalo, expulsado. Mas agora havia apenas um vazio estranho dentro dela, como se tudo, a dor, o ciúme, o desespero, tivesse queimado até virar cinzas. Sabe quanto dinheiro eu lhe dei? Ele deixou a cabeça cair sobre os braços. 12.000, entreguei tudo. E ela nem quis. Disse que arrumou alguém mais rico. Ludmila não respondeu. Anatoly levantou os olhos cheios de lágrimas. Sou um idiota, Ludmila. Ela me enfeitiçou. Não sabia o que fazia. Sabia. Ela falou baixo. Sabia sim, Tolia. Não, você não faz ideia do que ela faz com a cabeça da gente, as palavras, os sorrisos. Eu, como moleque, caí nisso. De repente ajoelhou-se diante dela. Me perdoa, Ludmila. Vou consertar tudo, juro. Começaremos de novo. Serei o melhor marido do mundo. Vai ver. Ela olhava para ele sem raiva, sem desprezo. Apenas estudava aquele rosto tão conhecido, cada rugas, cada cicatriz do tempo. Aquele rosto, outrora o mais precioso do mundo para ela, agora lhe parecia estranho, como se pertencesse a um desconhecido. Ludmila suspirou, cansada, e disse apenas: vai dormir, Tolia. Amanhã a gente conversa. 6 meses passaram como um sopro. Para Ludmila foram meses de transformação, de descobertas que ela nem imaginava serem possíveis.
As aulas de informática na biblioteca do bairro, ministradas pela bibliotecária Alla Stepanovna, uma mulher de idade, mas com entusiasmo de adolescente, revelaram um talento que ela própria não sabia ter. Ludmila Grigorievna, você é uma aluna excepcional, repetia a professora admirada, enquanto havia a dominar em poucos meses desde e-mails até planilhas eletrônicas. Ludmila sorria constrangida, mas por dentro sentia um calor novo, uma pontada de orgulho que há muito não experimentava. Criou seu primeiro endereço de e-mail, aprendeu a navegar pela internet, cadastrou-se até no Odnoklassniki, onde reencontrou amigas de juventude perdidas no tempo. O mundo que antes cabia entre as quatro paredes de sua casa e o trabalho, de repente se expandiu. Novas conversas, novas ideias, novas possibilidades. Sem pensar duas vezes, matriculou-se em um curso de inglês. Sempre sonhei em aprender, justificou para a filha surpresa. Começou a frequentar a piscina 2 vezes por semana, pelo corpo e pela saúde, explicava, embora no fundo soubesse que era também por si mesma. Numa tarde, depois de muito hesitar, entrou num salão de beleza. A cabeleireira, uma jovem de cabelos coloridos e sorriso fácil, sugeriu um corte em camadas com mechas sutis. Vai realçar seus traços, dar um ar mais jovem, garantiu. Quando Ludmila saiu e se viu refletida na vitrine de uma loja, não reconheceu a mulher que olhava de volta, esbelta com um corte moderno, vestindo um casaco coral, comprado em promoção, mas ainda assim caro demais para seus padrões antigos. Os 8 quilos perdidos graças à piscina e à alimentação mais equilibrada tinham redefinido sua silhueta. Os olhos antes cansados, agora brilhavam com uma luz que ela mesma não sabia nomear. No mercado onde trabalhava, as mudanças não passaram despercebidas. Clientes faziam elogios, homens demoravam mais do que o necessário junto ao balcão. Até Sergei Petrovich, o vizinho que comprava pão todo dia, começou a gaguejar e corar como um adolescente quando a via. Ludmila Grigorievna, e se a gente fosse ao cinema? Perguntou certo dia, vermelho como um pimentão. Dizem que está passando um filme novo, interessante. Ela aceitou, surpresa ao perceber que sua companhia, tranquila, respeitosa, sem promessas vazias, lhe agradava mais do que imaginava. Enquanto isso, Anatoly continuava morando com elas, dormindo num colchão inflável na sala, entregando o salário em dia, tentando de tudo para reconquistá-la. Flores, bombons, olhares culpados. Ele se esforçava, de verdade se esforçava. Mas algo dentro de Ludmila já não respondia mais àqueles gestos, como se um fio essencial tivesse se rompido, e a corrente entre eles não fluísse mais. Mamãe, posso falar com você? Lena sentou-se ao seu lado no sofá, numa noite tranquila de primavera. Anatoly tinha se atrasado no trabalho, desta vez de verdade, sem mentiras. Claro, filha. Ludmila fechou o livro que lia. Aconteceu algo? Não. É só que, Lena hesitou. Eu queria dizer a tempo. Você mudou tanto nesses meses. Para melhor. Parece inteira, até feliz. Ludmila sorriu, tocando o braço da filha. Eu me sinto outra pessoa. É do papai? Lena entrelaçou os dedos, nervosa. Vocês não vão ficar juntos, né? A pergunta ficou pairando no ar. Ludmila observou a filha com atenção. E você, o que acha? Eu vejo que você não o ama mais, disse Lena, direta. E está tudo bem, mamãe. Depois de tudo que aconteceu. Só não quero que você pense mal dele. Não penso, filha, respondeu Ludmila, suave. Ele é seu pai. Errou, mas não é só pelo erro. É por como ele te tratou todos esses anos, interrompeu Lena, com um brilho decidido nos olhos. Como se você fosse uma empregada, sei lá. E você aguentou. Fez uma pausa. E sabe, mamãe? Eu não quero repetir sua vida. Não quero viver com um homem que não me respeite como pessoa. Antes sozinha. Ludmila abraçou a filha com força, sentindo o coração apertar de emoção. Tem toda a razão, minha filha. Eu demorei a entender, mas você não cometa meus erros. Afastou-se um pouco, olhando nos olhos de Lena. Amor é, antes de tudo, respeito. Por si mesma e pelo outro. Na cozinha, Anatoly estava sentado à mesa, a cabeça baixa. Diante dele, os papéis do divórcio, o acordo de divisão de bens. Pense mais uma vez, Lilda, disse a voz rouca. Talvez não precise ser assim, de repente. Eu mudei. Há 6 meses sou outro homem. Não é de repente, tolia, respondeu ela, calma, sem dramatismo. Pensei muito. Muito. Você está com aquele eletricista? Ele levantou os olhos, opacos. Com o Kolesniko, confirmou ela, sem rodeios. Estou. Mas não é por causa dele. É por nós, murmurou Anatoly. Ou pelo que sobrou de nós. Não sobrou nada, disse Ludmila, sentando-se à sua frente. Não é só pela traição. É por todos esses anos. Eu era uma sombra, tolia.
Um apêndice de você e da Lena. Suspirou. Agora entendi que tenho direito à minha vida, aos meus sonhos, à minha felicidade. Ao meu respeito. Colocou a mão sobre os documentos. Você tem direito de errar. Eu tenho direito de viver com dignidade. Sem medo, sem humilhação. Ele ficou em silêncio por longo tempo, fixando um ponto no espaço. Depois, devagar, como se cada movimento doísse, pegou a caneta e assinou os papéis. Você está certa, disse, levantando-se. Sempre esteve, acho. Só não via. E naquele instante Ludmila sentiu algo se desprender dentro dela. A dor, a raiva, o peso de um passado que já não a definia. À frente havia uma vida inteira. Sua vida. A papelada foi resolvida rápido. Nem Ludmila nem Anatoly queriam prolongar o processo. Separaram-se sem gritos, sem brigas por panelas ou talheres, como acontecia com outros casais. A casa, herdada dos pais dela, ficou com Ludmila, mas ele poderia ver a filha quando quisesse. Alugou um apartamento de um quarto num bairro vizinho, não tão perto a ponto de reabrir feridas, nem tão longe que perdesse o contato com Lena. No dia da mudança, foi Sergei Petrovich quem se ofereceu para ajudar. Ludmila estranhou. Não vai se sentir desconfortável? Afinal, é meu ex-marido. Ué, o que tem? Deu de ombros ele. Somos adultos. E um homem sozinho se mudando não é fácil. Chegou com o filho, Dima, um adolescente de 16 anos, alto e um pouco fechado, que evitava olhar nos olhos mas trabalhava com a mesma dedicação dos adultos. Carregaram móveis, caixas, ferramentas. Anatoly, a princípio desconfiado, acabou relaxando. Era visível que a ajuda vinha calhar. Quando terminaram, sentaram-se para tomar chá na sala quase vazia. Lena trouxe sanduíches, serviu a infusão nas xícaras. Obrigado pela ajuda, murmurou Anatoly, olhando para o chão. Não esperava, para ser sincero. Ah, deixe disso, disse Sergei, acenando com a mão. Vizinhos há quantos anos? É o mínimo. Era uma cena estranha. 3 adultos e 2 adolescentes, unidos por fios invisíveis do passado e, quem sabe, do futuro. Mas naquela estranheza havia algo certo, quase curativo. Antes de ir embora, Anatoly puxou Ludmila para um canto. Lilda, sei que acabou entre a gente, mas, pela Lena, vamos manter uma relação decente, tá? Ela assentiu. Claro, tolia. Não somos estranhos. Ele é um bom homem. Anatoly olhou de relance para Sergei, que ajustava a fechadura da porta. Se precisar de algo, fico feliz por você. Não havia falsidade em sua voz, apenas cansaço e a resignação de quem, enfim, aceitou o inevitável. No meio do verão. No auge do verão, quando o calor amolecia até o asfalto e o cheiro de terra quente se misturava ao perfume das flores silvestres, Galina Mikhailovna, a rigorosa gerente da loja central, anunciou que estava se aposentando. Os anos já não são os mesmos, suspirava, massageando a lombar dolorida enquanto contava os 65 recém-completados nos dedos. Já está na hora. Quero cuidar dos netos, descansar um pouco. Mas antes de fechar seu último expediente, chamou Ludmila para uma conversa em seu pequeno escritório abafado, onde as paredes amareladas guardavam décadas de recibos e ordens de compra. Sente-se, Ludmila Grigorievna, disse, ajustando os óculos no nariz afiado. Preciso falar com você. Ludmila acomodou-se na beirada da cadeira, as mãos inquietas no colo. Galina Mikhailovna a observou por cima das lentes, com aquele olhar que já avaliara centenas de funcionários, e que agora parecia pesar algo mais. Vou indicar você para o meu lugar. O que acha? A pergunta a pegou desprevenida. Ludmila hesitou. Mas há pessoas com muito mais experiência. Experiência se adquire, cortou a gerente, com um gesto que dispensava objeções. O que não se aprende é caráter. Você tem a cabeça no lugar, domina o computador, negocia bem com os fornecedores, e o mais importante, os clientes confiam em você. Fez uma pausa, como se medisse o efeito das palavras. E a remuneração? Ludmila já calculava mentalmente as contas da casa, os gastos com os estudos de Lena, as economias que mal davam para respirar. Um pouco acima do que você recebe agora, respondeu Galina, direta. Mas há perspectivas. A loja está em boa situação, a direção está satisfeita. Se aumentar as vendas, virão bônus, aumentos. Pense nisso. Naquela noite, Ludmila compartilhou a notícia com Antonina Vasilevna enquanto tomavam chá na cozinha iluminada pela luz amarela da lâmpada pendente. A amiga quase derrubou a xícara. Ludocha, você está brincando? Claro que deve aceitar, exclamou, segurando os braços de Ludmila com entusiasmo. Você nasceu para liderar, só não via isso antes. Olhe para você, em 6 meses virou outra pessoa. Firme e decidida. Exatamente como uma gerente deve ser. Mas e se eu não der conta?
Murmurou Ludmila, ainda assombrada pela dúvida. Você já dá conta, Antonina Vasilevna a abraçou pelos ombros. E não é só pela competência, é pela maneira como você enfrenta as coisas. Antes você se encolhia. Agora você ocupa o espaço que merece. Ludmila aceitou o cargo. E pela primeira vez sentiu que poderia guiar não apenas a si mesma, mas também os outros. Serguei por sua vez cortejava-a com uma delicadeza que parecia saída de outro tempo. Não havia pressa em seus gestos, nem insistência em suas palavras. Um convite para o teatro, a peça do Gogol está em cartaz, dizem que é ótima, depois um filme, um concerto no centro cultural local, onde um coral de veteranos cantava canções que faziam os olhos de ambos brilharem. Conversavam por horas, sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre livros. Foi então que Ludmila descobriu que Serguei devorava ficção científica, decorara metade das obras dos irmãos Strugatsky e na juventude sonhara em ser astrônomo. Não deu certo, confessou ele, encolhendo os ombros. Meus pais insistiram no técnico. Depois veio o exército, o emprego, a família. Eu queria tocar piano, o admitiu Ludmila, sorrindo com nostalgia. Minha avó dizia que era bobagem, que eu precisava de uma profissão séria. Acho que nunca é tarde para tentar, respondeu Serguei, e havia uma sinceridade tão tranquila em sua voz que Ludmila sentiu algo se mexer dentro dela, como uma porta que se abre depois de anos trancada. Ele era um homem de poucas palavras, aquele tipo alto e levemente curvado, com olhos que carregavam uma melancolia antiga. Às vezes se fechava em si mesmo, perdido em pensamentos que Ludmila adivinhava. O filho adolescente que andava com más companhias e abandonara os estudos. A ferida ainda aberta pela morte da esposa 3 anos antes. Pensei que a estava traindo, confessou uma tarde, enquanto alimentavam pombos no parque. 20 anos ao lado dela. Achava que não podia perder uma e logo procurar outra. E agora? Perguntou Ludmila surpresa com a própria ousadia. Agora ele olhou diretamente para ela pela primeira vez sem desviar o olhar. Agora acho que a Nádia me entenderia. Sua voz era baixa, mas firme. Ela sempre dizia, a vida continua, aconteça o que acontecer. Fez uma pausa, como se pesasse cada sílaba. E eu não a amo por ser bonita, embora você seja, mas por quem você é. Pela sua bondade, pela sua força. Pelo fato de ser real. Ludmila não desviou os olhos. E pela primeira vez em meses sentiu algo florescer no peito. Uma ternura pura, sem sombras, sem receios. Como um broto que finalmente rompe a terra depois de um longo inverno. Casaram-se 1 ano depois do divórcio de Ludmila. Não houve pompa, apenas a assinatura no cartório, com Lena, Dima, Antonina Vasilevna e mais alguns íntimos como testemunhas. Celebraram em um pequeno restaurante onde costumavam jantar a sós, entre pratos simples e risos que soavam como uma promessa. Mudarão-se para o apartamento de 3 quartos de Serguei, espaçoso, no 3º andar de um prédio de tijolos, com janelas que davam para um jardim público. Pintaram as paredes juntos, discutindo entre azul claro e bege, rearrumaram os móveis, escolheram cortinas. Lena e Dima, inicialmente desconfiados, encontraram um terreno comum. Ela, com sua paixão por literatura, ajudou-o a decifrar os clássicos para a escola. Ele, por sua vez, descobriu que a garota entendia de matemática melhor do que imaginava. Talvez eu siga para um técnico, como você, admitiu Dima certa noite, e Serguei sorriu, como se visse ali um eco de seus próprios sonhos jovens. Anatoly, por sua vez, reorganizou a vida. Continuou dirigindo o ônibus, reformou aos poucos o apartamento, e nos fins de semana levava Lena para pescar ou colher cogumelos. Com Ludmila mantinha um respeito tranquilo, sem ressentimentos. A vida, aos poucos, encontrava um novo ritmo sereno, previsível, sem os solavancos de antes. Aquele domingo amanheceu excepcionalmente claro. O sol dançava nas copas dos álamos, cujas folhas novas brilhavam, pegajosas e tenras. O parque, livre do torpor invernal, convidava os moradores a seus caminhos sombreados e bancos à beira do lago. Ludmila caminhava ao lado de Serguei, seus dedos roçando os dele de quando em quando. À frente, Lena e Dima discutiam animadamente, algo sobre um livro que haviam lido juntos. Mamãe e papai, vamos até o quiosque, gritou Lena, puxando Dima pelo braço. Já havia começado a chamar Serguei de pai, primeiro com uma timidez que provava o peso da palavra, depois com naturalidade, como se sempre tivesse sido assim. Só não molhem os pés, advertiu Ludmila automaticamente antes de rir de seu próprio hábito materno. Eles já são grandes, murmurou Serguei, apertando-lhe a mão. Sabem se virar. Sentaram-se em um banco à beira da água. Lena e Dima, perto da margem, jogavam migalhas de pão para os patos, que se aproximavam em formação militar.
Sergei passou o braço pelos ombros de Ludmila. Acha que a Lena passa no pedagógico? Com certeza, respondeu ela convicta. Estudou o ano todo, dorme 4 horas por noite. Virou-se para ele. E você, ajudou o Dima com a matemática ontem? Até meia-noite, riu Sergei. Ele até falou que pode seguir para um técnico, como eu queria antigamente. Ficaram em silêncio, observando os jovens. Lena gesticulava com entusiasmo, contando alguma história. Dima ouvia, as mãos nos bolsos da jaqueta, um sorriso quase imperceptível nos lábios, um sorriso de adulto, com uma ternura escondida. Ludmila os olhava, e dentro dela se expandia uma felicidade quieta, como água tranquila depois da tempestade. Quantas angústias, quanta dor haviam ficado para trás. Quantas lágrimas secas, quantas dúvidas superadas. Agora tudo aquilo parecia distante, como a neve do ano passado, presente nas lembranças, mas sem poder para ferir. Como é bom ter encontrado meu caminho, pensou, encostando a cabeça no ombro de Sergei. E soube finalmente que nunca é tarde para começar a viver de verdade. À sua frente estendia-se uma vida inteira autêntica, sem medos, sem mentiras, sem sacrifícios inúteis. Uma vida em que, pela primeira vez, ela era simplesmente ela mesma.